Pessoal, a aula de hoje é sobre prismas, aulas 31 e 32. Vamos começar. Vamos relembrar o que é um prisma. Prisma é todo poliedro convexo com duas faces congruentes situadas em planos paralelos distintos, que nós chamamos de base, olha, aqui e aqui, tá vendo? As demais faces nós chamamos de faces laterais. E elas são formadas por paralelogramos. Lembrando que o retângulo também é um paralelogramo, tá? Aqui eu tenho um paralelogramo e tem alguns prismas que ele vai parecer para você que é um retângulo, que também é um paralelogramo. A distância entre os planos paralelos é a altura do prisma, ou seja, a distância entre esse plano aqui, essa base azul escura e essa base azul clara, nós vamos chamar de altura do prisma. E o último elemento que faltou são as arestas, que são os encontros aqui das faces. Como que eu posso chamar esse prisma? Ele é definido pela base, tá, pessoal? Então, olha só, essa base é um pentágono, então eu vou chamar ele de um prisma de base pentagonal, simples assim. Se for um triângulo, prisma de base triangular, e assim por diante. Nós trabalhamos mais com prisma reto. Esse prisma que nós vimos aí na última imagem é um prisma oblíquo. E o que acontece nesse prisma? A altura, que é a distância entre as duas bases, ela vai ser menor do que a altura das arestas, do que a medida, desculpa, das arestas laterais. Já no prisma reto, pessoal, o que acontece, ó? Essa aresta lateral, ela vai ter a mesma medida da altura, porque ela está aqui, ó, também formando o ângulo de 90 graus e ela vai ter o mesmo tamanho. Então, aqui você já pode colocar que a medida da altura num prisma reto é da mesma medida da aresta lateral. Também eu tenho que saber calcular a área lateral, não precisa decorar, olha aqui para o seu prisma. A área lateral é formada por vários paralelogramos. Então, se souber uma área aqui de uma face lateral, eu multiplico pela quantidade ou somo, né? Dependendo da quantidade aqui de faces que eu tenho, e eu tenho a área lateral. O que é a área total? O nome já diz, você vai somar a área lateral com o resto do seu prisma, que na verdade são as bases. Então, é a soma da área lateral com duas áreas da base, porque ele tem duas bases, tá vendo? E o volume? O volume, como ele é uma figura tridimensional, é a área da base que foi multiplicado aqui várias e várias vezes pela altura, tá vendo? Como que eu vou demonstrar isso para vocês? Eu vou mostrar aqui no GeoGebra. Olha só, eu tenho um triângulo. Eu vou calcular a área aqui desse triângulo. Simples, eu já sei fazer isso. Mas quando é um poliedro, além da área, eu posso também calcular o volume, porque ele começa a ter altura, tá vendo? E esse triângulo, então, é como se ele fosse aqui, ó, multiplicado várias e várias vezes pela altura. Se for uma base, por exemplo, pentagonal, como o nosso primeiro exemplo, a mesma coisa, é a área desse pentágono que foi multiplicada várias e várias vezes até chegar no tamanho aqui da nossa altura. Se for um hexágono, a mesma coisa. Então, o prisma, você tem que analisar a figura que você tem, quais as áreas que você tem que calcular. Se é um hexágono, se é um pentágono, se é um triângulo. Então, eu tenho que saber geometria plana. Se eu ainda não tenho muita firmeza nisso, pega, volta, dá uma revisão, para depois começar a fazer exercícios relacionados com o prisma, tudo bem? Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.